Light Workers. Um assunto que ganhou força nos últimos anos é que a raça conhecida como Anunnaki foi responsável pela criação dos seres humanos. Vamos juntos percorrer esse caminho, desvendando algumas dúvidas e revelando algumas informações. Na língua suméria extinta, o nome Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus. Mas você já parou para pensar? Quem criou os Anunnaki? Esse é realmente o nome deles? Nibiru é realmente um planeta? Para os hebreus, os gigantes descendentes dos Anunnaki eram chamados de Nefilins. Já os egípcios os chamavam Néter. Como temos alertado a todos, não podemos nos despir das velhas roupas, rotas, rasgadas, para vestir outras roupas, rotas e rasgadas. É preciso deixar as velhas crenças para trás, inclusive esta. Mas antes de continuarmos no assunto, uma paradinha para relembrar. Quando colocamos foco em algo, um desejo verbalizado ou uma ideia, estamos emitindo uma vibração e essa vibração torna-se energia. Sem conexão com o seu eu superior, isso é impossível. Por isso, desde o início, enfatizamos esse elo, essa ligação, essa conexão, que trará a realidade diante dos seus olhos. O universo, primordialmente, é amor, é harmônico e tem leis perfeitas. Ele não absorve energias negativas, portanto, quando fala-se que o que emitimos é o que recebemos, é real. Há um equilíbrio cósmico. Se emitirmos energia positiva, em algum momento da vida ela retornará. Se emitirmos energia negativa, nada muda no mundo, mas muda o nosso mundo, porque em algum momento essa negatividade retornará. Em termos universais, esqueça, a partir de agora, os termos bom ou mal. Existem apenas frequências altas ou baixas, vibrações altas ou baixas. Todos os seres sencientes que retornaram por causa do ciclo encarnacional não tinham frequência vibracional elevada. Quando uma frequência vibracional é elevada, através do processo de despertar da alma e expansão da consciência, ela não volta mais, porque a vibração do planeta não pode mais comportar aquela essência cuja vibração não é mais a mesma do planeta. Portanto, a resposta para a pergunta o que acontece com essências que não despertaram? Se for por ocasião da transição, essas essências de padrão energético menor do que a que o planeta alcançará, terão que ser removidas para outro lugar, que seja adequado à sua vibração. Entre nós também estão almas velhas que vieram ajudar o planeta em sua transição e em seu salto vibracional. Retornando, a raça chamada Anunnaki é uma etnia dos Draco-reptilianos, que possui seu planeta natal chamado pelos sumérios de Nibiru, mas não é o seu nome verdadeiro. Assim como os Greys, são mestres em geneticismo, especialistas, e percorrem sistemas e galáxias, realizando experiências não autorizadas pela Confederação. E foi isso o que aconteceu originalmente em Marte, e depois continuou acontecendo em um novo planeta, também chamado de Ki, pelos sumérios, que seria a nossa Terra. São agressivos, dominadores, ciumentos, competitivos. Diante de uma civilização considerada, abre aspas, inferior, fecha aspas, foram logo colocados no status de deuses e assim tratados, e em nenhum momento, rejeitaram esse tipo de tratamento. Nessa imagem, vemos um reptiliano Anunnaki
que chegam até 3 metros de altura, cuja pele é cinza de tom escuro. Nesta imagem, vemos a raça Klingon, representada na série Star Trek de forma atualizada. Uma pergunta que varreu a internet na época foi: por que a aparência dos Klingons foi mudada? Na série, todos sabem que os Klingons não são confederados. Entretanto, os que mudam de lado podem tornar-se até membros da frota estelar, mas jamais podem voltar ao clã, pois são considerados traidores. As feições faciais dos novos Klingons são reptilianas e nenhum produtor da série explicou até agora o motivo das mudanças. A forma de agir da raça, que os sumérios denominaram Anunnaki, é a mesma em todo o planeta que chegam para a colonização. Eles estudam, extraem o que precisam, levam seres para experiências genéticas. Após o sucesso dessas experiências, reintroduzem esses seres no meio da civilização do planeta, que não vê nada de diferente. Daí, eles ajudam no processo de evolução, ensinando àquela civilização tudo o que traz progresso. Escolhem e nomeiam líderes que tornam-se egóicos e diferenciados dos demais, porque, com a hibridização sequencial, eles gerenciam e controlam mais facilmente a população daquele planeta. Assim, uma raça considerada primitiva torna-se, abre aspas, qualificada, fecha aspas, para manusear tecnologias mais avançadas, e eles sempre procuram mais por ouro, que sustenta a espécie e ajuda na construção de mais naves. São da constelação de Draco, fato pontual. Em um planeta antes do nosso, os habitantes perceberam que eram escravos e reagiram, provocando uma grande guerra. Não precisamos falar de Marte, ou do planeta que orbitava Sirius e implodiu por compressão. Ardilosos, os supostos Anunnaki fingiram deixar o planeta, mas infiltraram-se em bases subterrâneas. Isso faz vocês lembrarem de algo? Os líderes nomeados por eles continuaram sendo controlados e, conforme o tempo passava, quando morriam, os filhos levavam adiante a liderança como uma monarquia. Mas esse planeta também passou por uma transição, e quando houve a ascensão, ou seja, a mudança vibracional, tais seres não puderam mais coexistir no subterrâneo, pois a vibração e a densidade deles é baixíssima. Então saíram de lá. E a história cósmica se repete. As informações são precisas. O povo deste planeta dominado era controlado, com produtos espalhados na água, no solo e no ar. O mesmo tipo de abordagem, controle e perpetuação da monarquia continua. Depois de realizarem suas experiências em Marte, porque é algo inerente à raça colonizar e dominar, não conseguiram dominação por resistência e, após guerras, destruíram a atmosfera do planeta, migrando para cá. Coletaram amostras do solo, da água, levaram exemplares de hominídeos para experiências genéticas e, quando tudo deu certo, retornaram. E, de acordo com as tábuas sumerianas, o trabalho exercido pelos hibridizados era escravo, mas ainda não era satisfatório. Portanto, mais modificações genéticas foram feitas. Como aceitar? Como tratar como deuses uma raça que nos hibridizou para trabalho escravo? Entretanto, essa manipulação genética permitiu que o nosso corpo combinasse perfeitamente com o planeta. A forma, os órgãos, os sistemas, principalmente o sistema glandular, tudo. A modificação genética proporciona ao povo colonizado essa adaptação confortável. Portanto, atualmente eles permanecem por aqui no interior da Terra e em monarquias,
porque uma linhagem pura precisa ser mantida por questão de honra, para que a sua origem não se misture com nenhum outro tipo de sangue, senão o real reptiliano. Eles não voltarão, porque nunca foram embora. O padrão vibracional da Terra ainda permite que fiquem por aqui, por isso os seres sencientes benevolentes estão nos ajudando no salto vibracional. A Cabala escura, os Illuminati, a Matrix, se dissolverá, porque a vibração da Terra está em pleno processo de transição e ascensão. Herdamos deles uma área do cérebro que produz as emoções negativas e reações agressivas. Este é um print da série Explicando. No episódio sobre música, é mostrado claramente onde fica a parte reptiliana em nosso cérebro. Portanto, nas sombras, continuam governando o planeta há milhares e milhares de anos, monarquias após monarquias. Criaram organizações secretas e a religião. Criaram os dogmas e as tradições e indiretamente continuam recebendo adoração. As organizações secretas estão no topo e operam de forma a conseguir as substâncias que os alimentam e os sustentam aqui. E isso não é algo inerente a um país apenas. Estão em todo o mundo, nos governos, nas grandes empresas, no sistema bancário, militar, manipulam leis, mídia, etc. São extremamente inteligentes, pois conhecem galáxias porque já vaguearam por muitas, e através de programas influenciam a mente humana, o clima, etc. Através da religião, do sistema de crenças, criaram sofismas e a ideia de céu e inferno. A Matrix é criação deles. Através do sistema, compramos nossa comida, usamos nosso cartão de crédito, empréstimos são feitos e nos comprometemos com os bancos que cobram juros altíssimos, mudaram as informações nos livros de história, controlam os medicamentos que mantêm a doença e não oferecem cura que existe, mas não produz lucro. Na pirâmide do governo oculto, todos os que estão em posição de liderança são fiéis descendentes deles. Também dominam a ciência e nos deixam saber apenas o que querem que saibamos, porque mentem. E qual o maior medo deles? Que acordemos. O nosso despertar é a extinção deles aqui. Terão que reiniciar tudo novamente em outro lugar. Mas a vibração e a frequência do nosso planeta Terra estão cada vez mais e mais elevadas. Com a chegada das sementes estelares, das essências primordiais que estão despertando, estamos criando uma consciência coletiva que lutará contra essa dominação, não física, mas energeticamente. Fazem de tudo para que a pineal continue calcificada e a energia vital seja bloqueada. Além do corpo físico, somos seres energéticos livres, fractais do todo, e o medo deles é que saibamos disso. Tarde demais. Lutamos contra poderes energéticos e existimos para expor a mentira, trazendo à tona verdades, mas lentamente, para que todos possam assimilar com calma, porque o nosso cérebro tridimensional é limitado e não consegue lidar com muitas informações conflitantes ao mesmo tempo. Por isso, alguns sentem dores de cabeça por causa do conflito e confusão mental. É a resistência dos programas instalados sendo expostos. Sempre respire fundo, faça uma meditação e acalme-se, porque vem mais por aí. No próximo vídeo, falaremos como os livros sagrados mostram claramente a influência desses seres em nosso planeta e como o flúor tem um papel principal no bloqueio da nossa pineal. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e muita luz.